Você sabia que a Bíblia nos dá poderosas ferramentas espirituais para enfrentar as batalhas espirituais diárias contra o inimigo? Se você tem sentido que está lutando contra forças invisíveis, ou se está enfrentando dificuldades que parecem maiores do que você pode suportar, então este vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar em 12 versículos incríveis que não apenas te fortalecem, mas também te equiparão para vencer qualquer batalha espiritual que surgir no seu caminho e ver as formas corretas de aplicar esses versículos em nossa luta diária. São palavras que vão renovar sua fé, te dar confiança e te lembrar de que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Quer saber como declarar a vitória, resistir ao inimigo e viver em paz, mesmo em meio às tempestades das batalhas espirituais? Então fica com a gente, porque você vai descobrir o poder das Escrituras e como aplicar essas promessas de vitória no seu dia a dia. Vamos aprender como esses versículos para a batalha espiritual podem transformar sua vida, fortalecer sua fé e lhe dar coragem nas lutas espirituais. Vamos lá! Primeiro, para iniciar, vemos mais que um versículo. Vemos a passagem bíblica sobre a armadura de Deus que está em Efésios 6, dos versículos 11 a 17, onde a Bíblia diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesses versículos, Paulo está nos ensinando que a vida cristã é uma batalha espiritual. Ele usa a imagem de uma armadura porque, assim como um soldado precisa se proteger antes de ir para a guerra, nós também precisamos estar preparados espiritualmente para enfrentar os ataques do inimigo. O diabo não aparece de maneira óbvia. Ele age com ciladas, ou seja, enganos, tentações e armadilhas que parecem inofensivas, mas que podem nos afastar de Deus. Por isso, precisamos nos revestir da armadura de Deus, que significa confiar nele e usar as ferramentas espirituais que ele nos deu. Como aplicar esses versículos na batalha espiritual? Buscar a Deus diariamente, ler a Bíblia, orar e ter comunhão com Deus fortalece nossa fé. Isso nos ajuda a discernir as mentiras do inimigo e a resistir às tentações. Usar a verdade como proteção. Assim como um soldado veste sua armadura antes da luta, precisamos nos encher da palavra de Deus e da verdade para nos defender das mentiras do diabo. Ficar firmes em tempos difíceis. Quando enfrentamos lutas, dúvidas e tentações, devemos lembrar que Deus nos deu tudo o que precisamos para resistir e vencer. Não lutar com nossas próprias forças. A batalha espiritual não se vence com força humana, mas com a proteção e o poder de Deus. Precisamos depender dele em oração e fé. Esses versículos sobre a armadura de Deus nos ensinam que a guerra espiritual é real, mas Deus nos dá tudo o que precisamos para resistir e vencer. A armadura de Deus nos protege e nos dá poder para enfrentar qualquer cilada do inimigo. Segundo, Tiago 4, versículo 7, onde a Bíblia diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo nos ensina um segredo poderoso para vencer qualquer batalha espiritual. Submissão a Deus, mais resistência ao diabo é igual a vitória. Quando Tiago diz sujeitar-se a Deus, significa colocar-se debaixo da autoridade dele, confiar em sua vontade e obedecer a sua palavra. Quando estamos em comunhão com Deus, recebemos força e direção. E quando diz resistir ao diabo, significa não ceder às suas tentações, mentiras e armadilhas. Isso envolve dizer não ao pecado, rejeitar o medo e permanecer firme na fé. E o resultado? O diabo foge. Ele não pode prevalecer contra alguém que está firmado em Deus. Como aplicar esse versículo na batalha espiritual? Seja obediente a Deus. Antes de querer expulsar o diabo ou vencer tentações, primeiro submeta-se a Deus. Ore, leia a Bíblia e busque viver em santidade. Resista às tentações. Quando surgir um pensamento errado, uma oportunidade de pecar ou desânimo, declare a palavra de Deus e rejeite essas armadilhas. Use a autoridade que Deus te deu. Quando sentir opressão, medo ou ataques espirituais, lembre-se,
Você tem autoridade no nome de Jesus. Repreenda o inimigo e continue firme. Mantenha-se firme na fé. O diabo foge de quem está fortalecido em Deus, então não desista. A vitória já foi garantida por Jesus. Esse versículo nos mostra que o inimigo não tem poder sobre quem está em Deus. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais fracos os ataques do diabo se tornam. Então, seja forte, resista e vença. Terceiro versículo para a batalha espiritual está em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, onde a Bíblia diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Este versículo é um alerta de guerra. Ele nos ensina que o diabo é como um leão faminto, sempre procurando uma brecha para atacar. Mas também nos mostra como vencê-lo: vigilância e fé firme. Quando lemos sede sóbrios, isso significa ter uma mente equilibrada, sem ser levado por emoções, distrações ou enganos. Quando o versículo diz vigiai, um soldado que dorme no campo de batalha é um alvo fácil. Precisamos estar atentos espiritualmente, orando e buscando a Deus diariamente. Quando diz o diabo anda ao redor, bramando como um leão, o diabo não é um leão, mas age como um, tentando amedrontar e enganar. Mas Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E resistir firmes na fé. A resistência ao inimigo não vem da nossa força, mas da fé em Deus. Se nos mantivermos firmes, o diabo não terá poder sobre nós. Como aplicar esse versículo na batalha espiritual? Esteja sempre atento. O inimigo usa distrações, tentações e mentiras para nos afastar de Deus. Por isso, precisamos vigiar e manter o foco em Cristo. Não caia no medo ou no desânimo. O diabo brama, ou seja, faz barulho para assustar, mas ele só pode agir se dermos espaço. Confie no poder de Deus. Resista firmemente. Quando o inimigo tentar te derrubar, fortaleça sua fé. Leia a Bíblia, ore e declare a palavra de Deus. O diabo não pode contra um coração cheio de fé. Cerque-se de boas influências. Um cristão sozinho é um alvo mais fácil. Tenha comunhão com irmãos na fé e fortaleça sua caminhada com Deus. Esse versículo nos lembra que o diabo pode tentar nos assustar, mas não pode nos vencer se estivermos firmes em Deus. Então, fique atento, resista e vença pela fé. Quarto, 2 Coríntios 10, versículo 4, onde a Bíblia diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui, Paulo está nos mostrando que a verdadeira batalha não é física, mas espiritual. Quando enfrentamos lutas, tentações e ataques do inimigo, não vencemos com força humana, argumentos ou estratégias mundanas. Nossa vitória vem do poder de Deus. Quando diz as armas da nossa milícia, isso significa que estamos em uma guerra espiritual. Como soldados de Cristo, precisamos usar as armas certas. E as não são carnais. Não adianta tentar resolver problemas espirituais com soluções humanas, como raiva, inteligência ou manipulação. Precisamos das ferramentas que Deus nos dá. Quando lemos as poderosas em Deus, quer dizer que nossas armas vêm do Senhor e têm o poder de derrubar qualquer resistência do inimigo. E para a destruição das fortalezas, quer dizer que o diabo cria fortalezas na mente e no coração das pessoas. Medo, incredulidade, pecado, dúvidas. Mas o poder de Deus quebra todas elas. Como aplicar esse versículo na batalha espiritual? Use as armas espirituais certas. Em vez de lutar com suas próprias forças, use a oração, o jejum, a palavra de Deus e a fé. São essas armas que derrubam as barreiras do inimigo. Destrua fortalezas na sua mente. Muitas vezes, a batalha acontece dentro de nós. Pensamentos de medo, culpa ou desânimo são fortalezas que precisam ser quebradas com a verdade da palavra de Deus. Não lute sozinho. Deus te dá poder, mas você precisa buscar Ele em oração e depender do Espírito Santo. Proclame a verdade. O inimigo trabalha com mentiras, mas a palavra de Deus é a arma que destrói essas mentiras. Declare e creia nas promessas do Senhor. Esse versículo nos lembra que não lutamos com nossas forças, mas com o poder de Deus. Então, pegue suas armas espirituais e vença a batalha. Quinto, Romanos 8, versículo 37, onde a Bíblia diz:
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esse versículo não diz apenas que vencemos, mas que somos mais do que vencedores. Isso significa que, com Deus, não apenas superamos as dificuldades, mas saímos delas fortalecidos e transformados. Quando o versículo diz em todas estas coisas, Paulo estava falando sobre perseguições, dificuldades, provações e ataques do inimigo. Ou seja, não importa o que enfrentamos, a vitória já é nossa. Somos mais do que vencedores. Isso não significa que nunca teremos lutas, mas que, com Deus, sempre venceremos no final. O inimigo pode tentar nos derrubar, mas jamais conseguirá nos derrotar. Por meio daquele que nos amou, a nossa vitória não vem da nossa força, mas do amor de Deus. É Jesus quem nos dá poder para vencer qualquer batalha. Como aplicar esse versículo na batalha espiritual? Lembre-se de que a vitória já foi conquistada. Jesus venceu na cruz, e se estamos com Ele, também vencemos qualquer ataque do inimigo. Não desista nas dificuldades. A luta pode ser difícil, mas a promessa de Deus é que você não só vai vencer, mas sairá mais forte do que antes. Creia no amor de Deus por você. O diabo quer que você se sinta derrotado, mas Deus já declarou que você é mais do que vencedor. Declare essa verdade em voz alta. Quando estiver enfrentando medos, tentações ou momentos difíceis, diga: em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Esse versículo nos ensina que não lutamos para vencer, mas lutamos porque já vencemos. Com Deus ao nosso lado, o inimigo nunca terá a última palavra. Sexto, Isaías 54, versículo 17, e a Bíblia diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esse versículo é um poderoso lembrete de proteção e vitória para aqueles que confiam em Deus. Ele nos ensina que nenhuma arma, ataque ou plano maligno terá sucesso contra aqueles que pertencem ao Senhor. Quando o versículo diz toda arma forjada contra ti não prosperará, quer dizer que o inimigo pode tentar te atingir de várias formas: ataques espirituais, palavras negativas, perseguições e dificuldades. Mas Deus promete que nenhuma dessas armas terá sucesso contra você. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso significa que calúnias, mentiras e acusações contra você não terão poder. Deus te justifica. De quem é essa promessa? Esse versículo foi dado ao povo de Deus, e hoje também se aplica a todos que estão em Cristo. Se você está em Deus, a sua vitória já está garantida. Como usar esse versículo na batalha espiritual? Confie que Deus te protege. Quando sentir que está sendo atacado, lembre-se: nenhuma arma do inimigo terá sucesso contra você. Declare essa verdade em oração. Não tenha medo das palavras dos outros. Se alguém falar mal de você, mentir ou tentar te prejudicar, Deus é o seu defensor. Você não precisa se vingar. Deus fará justiça. Fique firme na fé. O diabo pode tentar te derrubar com desânimo, medo ou dúvidas, mas sua fé em Deus é mais forte que qualquer ataque. Declare essa promessa em voz alta. Quando estiver enfrentando lutas, diga: nenhuma arma contra mim prosperará, porque Deus está comigo. Esse versículo nos lembra que a vitória é certa para quem confia no Senhor. O inimigo pode tentar, mas ele já perdeu. Sétimo, Salmos 18, versículo 39, pois me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Esse versículo é um grito de vitória. Davi está declarando que foi Deus quem deu a ele a força necessária para a batalha. Ele reconhece que não venceu por si mesmo, mas porque Deus o capacitou e derrubou seus inimigos. Me cingiste de força para a peleja. Isso significa que Deus nos equipa e fortalece para lutar as batalhas que aparecem no nosso caminho. Não lutamos sozinhos. Prostraste debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Isso mostra que Deus nos dá a vitória contra qualquer inimigo, seja físico ou espiritual. Como usar esse versículo na batalha espiritual? Confie que Deus te fortalece quando sentir que não tem forças para enfrentar uma luta. Lembre-se, Deus já te cingiu de força. Peça a Ele que renove sua coragem e fé. Lute sem medo. O inimigo pode tentar te atacar com dúvidas, tentações e problemas, mas com Deus ao seu lado, você já está capacitado para vencer. Declare a vitória antes mesmo de vê-la. Davi falava como se a batalha já estivesse ganha.
Faça o mesmo. Declare: o Senhor me dá força, e todo ataque do inimigo já caiu por terra. Não lute na sua própria força, dependa de Deus. A sua vitória não vem do seu esforço, mas da força que Ele te dá. Esse versículo nos lembra que, na batalha espiritual, Deus é o nosso maior aliado. Se Ele te fortalece, nenhuma luta será grande demais para você. Oitavo, 2 Crônicas 20, versículo 15, onde a Bíblia diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Este versículo é um grande lembrete de que, quando estamos enfrentando batalhas difíceis, não estamos sozinhos. No momento em que o rei Josafá e o povo de Judá estavam cercados por um exército muito maior, Deus enviou essa mensagem para lembrá-los que a luta não era deles, mas de Deus. Ou seja, Deus assume a responsabilidade pela nossa vitória. E quando o versículo diz: não temais nem vos assusteis, Deus nos lembra para não termos medo, mesmo quando a situação parece ser impossível ou esmagadora. Ele está no controle. E quando diz por causa desta grande multidão, quer dizer que mesmo que o inimigo pareça forte e imbatível, Deus tem mais poder e autoridade do que qualquer obstáculo. E a peleja não é vossa, mas de Deus. A luta que estamos enfrentando não é nossa para vencer sozinhos, mas Deus já venceu por nós. Nossa parte é confiar e descansar no seu poder. Como usar esse versículo na batalha espiritual? Não temas dificuldades. Quando o inimigo parece grande e as lutas parecem intensas, lembre-se, a batalha não é sua, é de Deus. Ele já venceu. Entregue a luta a Deus. Você não precisa lutar com suas próprias forças. Ore e entregue tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele já tem o controle. Confie no poder de Deus. Mesmo que você não veja a solução imediata, confie que Deus está trabalhando por trás das cenas, preparando a vitória para você. Descanse em sua promessa. Quando o medo e a ansiedade surgirem, declare em voz alta: a peleja não é minha, é de Deus. E descanse sabendo que Ele cuida de você. Esse versículo nos ensina que, não importa o tamanho da luta, Deus é maior. Então, relaxe, confie e veja Deus lutar por você. Nono, 2 Timóteo 1, versículo 7, onde a Bíblia diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este versículo é um lembrete poderoso de que o medo não vem de Deus. Muitas vezes, passamos por momentos de insegurança, dúvida e até mesmo medo de enfrentar desafios, mas Paulo está dizendo a Timóteo, e a nós, que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para vencer. Deus não nos chamou para sermos medrosos ou inseguros. Em vez disso, Ele nos deu poder, a força espiritual para resistir ao mal e vencer os desafios. Amor, a capacidade de agir com bondade e fé, mesmo nas dificuldades. Moderação ou domínio próprio, o equilíbrio para não sermos levados pelas emoções ou pelo medo. Como aplicar esse versículo na batalha espiritual? Resistindo ao medo. Quando sentir medo, lembre-se de que Deus já colocou dentro de você um espírito de coragem. Declare esse versículo em voz alta e confie que Deus está com você. Enfrentando desafios com fé. Se você tem medo de evangelizar, tomar uma decisão difícil ou lutar contra tentações, lembre-se que o Espírito de Deus te dá força e poder. Agindo com equilíbrio, o inimigo quer te fazer reagir com medo ou desespero, mas Deus te deu domínio próprio para agir com sabedoria, sem pressa ou pânico. Amando em meio às lutas, mesmo quando enfrentamos perseguição ou dificuldades, Deus nos chama para agir com amor. O amor de Deus nos mantém firmes. Esse versículo nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus já nos capacitou para vencer qualquer batalha. Então, não deixe o medo te paralisar, mas avance com fé, poder e equilíbrio. 10º, 1 João 4, versículo 4, onde a Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse versículo é uma grande declaração de confiança e segurança em Deus. João está dizendo que Deus, que vive em nós, é muito mais poderoso do que qualquer coisa ou pessoa que possa agir no mundo. Ele está falando sobre o Espírito Santo que habita em nós, e o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força do mal ou oposição que encontramos. Maior é aquele que está em vós. Isso se refere ao Espírito Santo que vive dentro de nós, nos capacitando, nos guiando e nos dando poder para vencer. Do que aquele que está no mundo.
Aqui, João está falando sobre o diabo e seus seguidores, as forças do mal que tentam nos atacar e nos desviar. Embora o diabo tenha poder no mundo, ele não pode competir com o poder de Deus. Como usar esse versículo na batalha espiritual? Lembre-se do poder de Deus em você. Quando o inimigo tentar te intimidar com pensamentos de medo ou dúvida, lembre-se, Deus que está em você é muito maior que qualquer coisa no mundo. Resista ao inimigo com confiança. Quando enfrentar tentações ou desafios espirituais, diga em voz alta: maior é aquele que está em mim do que qualquer coisa no mundo. O poder de Deus em você é a chave para resistir. Descanse no fato de que a vitória já é sua. O diabo pode tentar, mas ele nunca terá a última palavra, porque Deus já venceu. Use o poder do Espírito Santo. Quando sentir que não tem forças para lutar, lembre-se de que Deus em você é a sua força. Ore e peça ao Espírito Santo para te fortalecer em cada batalha. Esse versículo nos ensina que nada pode nos derrotar quando Deus está conosco. O poder do Espírito Santo em nós é maior que qualquer força que o inimigo possa tentar usar contra nós. Então, avancemos com confiança, pois já somos mais do que vencedores. 11º, Romanos 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esse versículo é uma promessa de vitória total sobre o inimigo. Paulo está nos lembrando que, não importa o quanto o diabo tenta nos atacar, Deus já garantiu a sua derrota. A paz de Deus é tão poderosa que, no final, ele esmagará Satanás por completo. A referência de debaixo dos vossos pés simboliza que a derrota do inimigo será total e nossa vitória será definitiva. Confie que Deus te fortalece quando sentir que não tem forças para enfrentar uma luta. Lembre-se, Deus já te cingiu de força. Peça a Ele que renove sua coragem e fé. Lute sem medo. O inimigo pode tentar te atacar com dúvidas, tentações e problemas, mas com Deus ao seu lado, você já está capacitado para vencer. Declare a vitória antes mesmo de vê-la. Davi falava como se a batalha já estivesse ganha. Faça o mesmo. Declare: o Senhor me dá força, e todo ataque do inimigo já caiu por terra. Não lute na sua própria força, dependa de Deus. A sua vitória não vem do seu esforço, mas da força que Ele te dá. Esse versículo nos lembra que, na batalha espiritual, Deus é o nosso maior aliado. Se Ele te fortalece, nenhuma luta será grande demais para você. 8º, 2 Crônicas 20, versículo 15, onde a Bíblia diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Este versículo é um grande lembrete de que, quando estamos enfrentando batalhas difíceis, não estamos sozinhos. No momento em que o rei Josafá e o povo de Judá estavam cercados por um exército muito maior, Deus enviou essa mensagem para lembrá-los que a luta não era deles, mas de Deus. Ou seja, Deus assume a responsabilidade pela nossa vitória. E quando o versículo diz: não temais nem vos assusteis, Deus nos lembra para não termos medo, mesmo quando a situação parece ser impossível ou esmagadora. Ele está no controle. E quando diz por causa desta grande multidão, quer dizer que mesmo que o inimigo pareça forte e imbatível, Deus tem mais poder e autoridade do que qualquer obstáculo. E a peleja não é vossa, mas de Deus. A luta que estamos enfrentando não é nossa para vencer sozinhos, mas Deus já venceu por nós. Nossa parte é confiar e descansar no seu poder. Como usar esse versículo na batalha espiritual? Não temas dificuldades. Quando o inimigo parece grande e as lutas parecem intensas, lembre-se, a batalha não é sua, é de Deus. Ele já venceu. Entregue a luta a Deus. Você não precisa lutar com suas próprias forças. Ore e entregue tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele já tem o controle. Confie no poder de Deus. Mesmo que você não veja a solução imediata, confie que Deus está trabalhando por trás das cenas, preparando a vitória para você. Descanse em sua promessa. Quando o medo e a ansiedade surgirem, declare em voz alta: a peleja não é minha, é de Deus. E descanse sabendo que Ele cuida de você. Esse versículo nos ensina que, não importa o tamanho da luta, Deus é maior. Então, relaxe, confie e veja Deus lutar por você. 2 Timóteo 1, versículo 7, onde a Bíblia diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Este versículo é um lembrete poderoso de que o medo não vem de Deus. Muitas vezes, passamos por momentos de insegurança, dúvida e até mesmo medo de enfrentar desafios, mas Paulo está dizendo a Timóteo, e a nós, que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para vencer. Deus não nos chamou para sermos medrosos ou inseguros. Em vez disso, Ele nos deu poder, a força espiritual para resistir ao mal e vencer os desafios. Amor, a capacidade de agir com bondade e fé, mesmo nas dificuldades. Moderação ou domínio próprio, o equilíbrio para não sermos levados pelas emoções ou pelo medo. Como aplicar esse versículo na batalha espiritual? Resistindo ao medo. Quando sentir medo, lembre-se de que Deus já colocou dentro de você um espírito de coragem. Declare esse versículo em voz alta e confie que Deus está com você. Enfrentando desafios com fé. Se você tem medo de evangelizar, tomar uma decisão difícil ou lutar contra tentações, lembre-se que o Espírito de Deus te dá força e poder. Agindo com equilíbrio. O inimigo quer te fazer reagir com medo ou desespero, mas Deus te deu domínio próprio para agir com sabedoria, sem pressa ou pânico. Amando em meio às lutas. Mesmo quando enfrentamos perseguição ou dificuldades, Deus nos chama para agir com amor. O amor de Deus nos mantém firmes. Esse versículo nos lembra que não estamos sozinhos e que Deus já nos capacitou para vencer qualquer batalha. Então, não deixe o medo te paralisar, mas avance com fé, poder e equilíbrio. 1 João 4, versículo 4, onde a Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esse versículo é uma grande declaração de confiança e segurança em Deus. João está dizendo que Deus, que vive em nós, é muito mais poderoso do que qualquer coisa ou pessoa que possa agir no mundo. Ele está falando sobre o Espírito Santo que habita em nós, e o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força do mal ou oposição que encontramos. Maior é aquele que está em vós. Isso se refere ao Espírito Santo que vive dentro de nós, nos capacitando, nos guiando e nos dando poder para vencer. Do que aquele que está no mundo. Aqui, João está falando sobre o diabo e seus seguidores, as forças do mal que tentam nos atacar e nos desviar. Embora o diabo tenha poder no mundo, ele não pode competir com o poder de Deus. Como usar esse versículo na batalha espiritual? Lembre-se do poder de Deus em você. Quando o inimigo tentar te intimidar com pensamentos de medo ou dúvida, lembre-se, Deus que está em você é muito maior que qualquer coisa no mundo. Resista ao inimigo com confiança. Quando enfrentar tentações ou desafios espirituais, diga em voz alta: maior é aquele que está em mim do que qualquer coisa no mundo. O poder de Deus em você é a chave para resistir. Descanse no fato de que a vitória já é sua. O diabo pode tentar, mas ele nunca terá a última palavra, porque Deus já venceu. Use o poder do Espírito Santo. Quando sentir que não tem forças para lutar, lembre-se de que Deus em você é a sua força. Ore e peça ao Espírito Santo para te fortalecer em cada batalha. Esse versículo nos ensina que nada pode nos derrotar quando Deus está conosco. O poder do Espírito Santo em nós é maior que qualquer força que o inimigo possa tentar usar contra nós. Então, avancemos com confiança, pois já somos mais do que vencedores. 11 Romanos 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esse versículo é uma promessa de vitória total sobre o inimigo. Paulo está nos lembrando que, não importa o quanto o diabo tenta nos atacar, Deus já garantiu a sua derrota. A paz de Deus é tão poderosa que, no final, ele esmagará Satanás por completo. A referência de debaixo dos vossos pés simboliza que a derrota do inimigo será total e nossa vitória será definitiva.